Oi, gente, boa tarde. Estamos começando mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia. Hoje com imagens ao vivo de Botirama. Na imagem prevalece aí a ponte sobre o Rio São Francisco. Você vê também ao fundo as águas do Velho Chico. O céu com o sol aberto, tem poucas nuvens e faz muito calor. 33 graus de temperatura agora em Ibotirama. E a gente muda de imagem. Agora uma panorâmica do céu de Barreiras completamente azul, sem nenhuma nuvem no céu. Muito sol, faz inclusive mais calor do que em Ibotirama hoje. Aqui em Barreiras agora, nesse momento, 34 graus de temperatura. A tarde começa com muito calor aqui na cidade. Meio-dia e 32 minutos, estamos ao vivo. E a gente já vai logo fazer um contato então com o Gabriel Pires, para ele conversar com a gente também ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães, e antecipar quais são os destaques que ele traz para este Bahia Meio-Dia de terça-feira. Aqui o Gabriel então ao vivo no centro da cidade, Luiz Eduardo também, o sol brilhando forte. Bem-vindo, Gabriel, bom trabalho para você. Oi, Carlos, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. Hoje nós vamos trazer informações sobre o estado de saúde de um senhor de 54 anos que foi resgatado ontem pelas equipes do Corpo de Bombeiros em Santana. Ele ficou cerca de 50 horas desaparecido na mata. Ele tinha saído para realizar uma caça com outros 3 amigos e se perdeu. No jornal de hoje você também vai ver uma reportagem sobre os empregos no agronegócio, um dos principais setores da economia brasileira. Segundo o CPEA, no ano passado, 28 milhões de brasileiros atuaram no segmento, 26% da mão de obra do Brasil. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia trazendo todos os detalhes. É com você. Muito obrigado, Gabriel. O agronegócio continua, se destacando muito. Bom pra gente que vivemos numa região agrícola. Ao vivo, então, o Gabriel Pires de Luiz Eduardo Magalhães. Olha, hoje é terça-feira, 30 de setembro de 2025. Estamos fechando o mês e você confere as imagens do amanhecer nesse último dia de setembro. Imagem essa sempre que nos encanta, Barreiras pela manhã, amanhecendo aí, clareando o dia, o sol aparecendo, BR-242 no centro da cidade. É uma imagem que realmente sempre chama muito a atenção, inclusive em nível nacional. Olha as imagens aí do amanhecer de Barreiras, meio-dia e 34. Bahia Meio-Dia está só começando e a gente fica com você trazendo muitas informações a partir de agora. Fique conosco. Estamos voltando, imagens ao vivo de Correntina, cenário de fotografia, Céu azul, muito calor, 33 graus de temperatura. Agora o que chama a atenção é a umidade relativa do ar, muito baixa, só 15%. Lembrando que segundo a OMS, o ideal é pelo menos 60%. Quer dizer, a diferença é muito grande, então tem que tomar cuidado. Meio-dia e 37 minutos, as imagens ao vivo. Gente, pelos próximos 6 meses, a segurança vai estar reforçada no campo graças à Operação Safra, que foi lançada ontem em Barreiras. Este é o 12º ano que a operação acontece aqui no Oeste Baiano. E desta vez, a tecnologia é a principal novidade no combate ao crime. É tempo de reforço na segurança do campo. Durante 6 meses, o trabalho de reforço policial vai estar presente nas comunidades produtivas do Oeste Baiano. Aqui, a missão é clara: garantir mais tranquilidade para produtores e trabalhadores rurais, combater o crime e ainda apoiar o controle fitossanitário nas propriedades. Nós já estamos na 12ª edição. Isso é muito importante, isso demonstra o comprometimento do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, e do poder privado, através da IBA, os produtores rurais.
Durante 6 meses, que começam no dia 1º de outubro até o dia 30 de março, o policiamento será reforçado em diversas cidades da região oeste. Nós vamos intensificar ainda mais, porém com o uso da tecnologia. Então nós estamos trazendo maior alcance dos rádios, instalação de Starlinks nas viaturas, os QR Codes já para identificação das fazendas, onde os policiais estarão passando e, acima de tudo, nós estamos blindando todo o oeste da Bahia com câmeras que se autovigiam e ao mesmo tempo com leitura de face e leitura de placas. E os números da última edição mostram resultados bem significativos. Foram mais de 15 mil ocorrências, entre elas abordagens, visitas a propriedades, prisões em flagrante, armas e drogas apreendidas. A Operação Safra é um trabalho que deu tão certo que nós vamos intensificando ano após ano. Basta ver os números, né, que nós temos no oeste da Bahia. Então, de roubos à fazenda, de roubos a bancos, né, que nós tínhamos aqui e realmente incomodava a sociedade como um todo. Desde que começamos essa Operação Safra, nós reduzimos ou zeramos alguns números como esse. É uma operação que traz segurança para as pessoas, para a sociedade, para as pessoas que trabalham direto ou indiretamente com o agronegócio, para as cidades em si. Então, essa operação também ela é a mostra do quanto a força coletiva, a força da nossa região, ela está linkada com esse trabalho coletivo, com o Estado, governo do Estado, segurança pública e as entidades através da IBA. A operação mobiliza várias unidades da Polícia Militar, com mais de 1.000 policiais envolvidos, sendo uma média de 32 por dia em 12 cidades da região. O produtor precisou, ligou para a central da nossa de operações, como se fosse o 190, né? E aí deslocamos a viatura mais próxima para fazer aquele atendimento. Além da segurança, a Operação Safra também contribui para o controle de pragas e para a fiscalização no trânsito de fertilizantes e defensivos agrícolas. Um papel de responsabilidade da ADAB. A IBA transfere para a ADAB, nesse ano especificamente, será um valor de R$ 1.281.126,34. Eu faço questão de ressaltar até os centavos, porque nós vamos transferir até o último centavo para cada policial da nossa gloriosa Polícia Militar que estiver trabalhando nessa operação, receber as suas diárias e trabalhar e realizar o trabalho fantástico que eles realizam há 12 anos, que essa é a 12ª edição, através desse recurso. O lançamento da Operação Safra reuniu diversas autoridades, além de produtores rurais e representantes do agronegócio. Um momento que marca o início de mais um ciclo de proteção e desenvolvimento no campo. Que bom, né? 12 anos já de história. Agora a gente tem uma outra boa notícia. Um homem que se perdeu enquanto caçava com amigos foi encontrado com vida na zona rural de Santana, aqui mesmo no oeste do estado. Ele ficou desaparecido por 2 dias. A família então estava toda desesperada. Quem tem os detalhes desse caso é o Gabriel Pires, né? Está em Luiz Eduardo Magalhães. Que bom, hein, Gabriel? Como é que esse senhor foi encontrado? Conta aí os detalhes pra gente. Pelas equipes do Corpo de Bombeiros que entraram na mata para resgatá-lo, viu, Carlos? Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Esse homem de 54 anos, ele está internado no hospital de Guanambi, mas o estado de saúde dele é estável. Ele tinha desaparecido durante o final de semana em uma zona rural de Santana, quando ele, junto com outros 3 amigos, realizava caça na propriedade de um conhecido. Ao avistar um tatu, esse senhor de 54 anos correu atrás desse tatu de cabeça baixa e se perdeu do grupo. Ele se distanciou cerca de 3 quilômetros, mas não sabia a direção em que o grupo estava.
A partir disso, o grupo acionou o Corpo de Bombeiros, que utilizou tecnologias e equipamentos como drone para realizar as buscas até encontrar ele durante a manhã de ontem, lá na zona rural de Santana. Ele foi socorrido, encaminhado para a rede hospitalar e no momento está internado no hospital de Guanambi. O estado de saúde dele é estável. De acordo com as informações que a nossa produção apurou junto aos familiares, o homem ele ficou cerca de 50 horas desaparecido, sem dar notícia à família, perdido na mata. Ele relatou que durante a noite, principalmente a partir das 22 horas, ficava com muito frio quando as temperaturas caíam. E ele teve que realizar algumas técnicas aí, deitar em algumas camas que os próprios animais fazem para tentar aquecer o corpo e resistir. Ele ficou sem consumir água e sem se alimentar por volta de 50 horas, mas no momento ele está em estado estável no hospital de Guanambi. Carlos, é com você. Ainda bem que conseguiu sobreviver. Muito obrigado, então, Gabriel Pires, falando ao vivo direto de Luiz Eduardo Magalhães. Vamos fazer mais uma pausa, mas é bem rápido e no retorno tem muito mais notícias ao vivo para você. 12h44, a gente volta já. E hoje você vai ver uma reportagem sobre os empregos no agronegócio. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, no ano passado, o setor agrícola empregou mais de 28 milhões de pessoas no Brasil. O número representa 26% do total de pessoas ocupadas no país. Imagem bonita de Luiz Eduardo Magalhães, né? Prédios, residências, pontos comerciais. Aí Luiz Eduardo Magalhães ao vivo, 32 graus de temperatura, umidade baixinha também, 21% agora, meio-dia e 47 minutos. Aqui no oeste da Bahia, o agronegócio é o setor que mais movimenta a economia há muito tempo. São milhares de empregos diretos e indiretos, mas junto com estas oportunidades todas, também surgem desafios. A falta de mão de obra qualificada e a necessidade de formar profissionais para atender às demandas do campo e da cidade também. Esses são os temas abordados na reportagem do Gabriel Pires e do Thiago Santos, que a gente confere agora. No oeste da Bahia, o agronegócio é o principal setor indutor da economia. Nos últimos 40 anos, o cultivo de soja, milho e algodão auxiliou no desenvolvimento da região e gera trabalho e renda para milhares de pessoas. Alisson é um exemplo, está no primeiro emprego. Há 2 anos, ele atua como operador de máquinas agrícolas. Decidi porque já vi muita gente crescendo, evoluindo nesse ramo aí. Acho muito importante. O que eu espero é eu evoluir mais, né? Aprender mais coisa. Igual tem outras máquinas disponíveis aí para aprender nelas também. O trabalho no campo acontece durante todo o ano. A propriedade, que fica em Barreiras, iniciou o plantio da soja, principal cultura do agronegócio baiano. Até novembro, as máquinas vão percorrer a fazenda semeando o grão. A gente basicamente pega o planejamento e faz acontecer, fazer a operação de plantio, de preparo de solo, de adubação a lanço e as correções de solo também. A gente não para, não tem um tempo para poder continuar. Basicamente a gente já entra na outra operação. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária, apontam que o agronegócio empregou mais de 28 milhões de pessoas em 2024. O setor respondeu por 26% das ocupações do Brasil. Juliana dirige a gestão de pessoas de um grupo agrícola que tem 430 colaboradores distribuídos em 6 fazendas da Bahia. Manutenção de mão de obra qualificada é o principal desafio. O grande desafio é a gente encontrar mão de obra qualificada com características para residir em fazenda, querer fazer uma carreira em fazendas. Então, hoje a gente fala muito de apagão de mão de obra, a gente tem uma oferta
muito grande de empregos e poucas pessoas interessadas nessas ofertas. Então a gente tem bastante dificuldade. Nós priorizamos pessoas que têm vontade de crescer. Então vem com a qualificação técnica e uma vontade de fazer carreira, de se desenvolver. Essa é a característica do profissional que nós buscamos. Com a falta de pessoal que a região enfrenta, a saída adotada por produtores e empresas é a qualificação de quem já está no campo. Alex entrou no grupo como técnico em agropecuária, se especializou e hoje ocupa a função de coordenador de produção. Esse passo a passo foi dependendo da evolução, né? Desenvolvimento do trabalho. Fiquei na área técnica e desenvolvi um bom trabalho e assim eu fui evoluindo. E busquei também conhecimento mais na área e um curso superior. Além do trabalho direto no campo, em cidades baianas como Luiz Eduardo Magalhães, o agro também gera empregos na indústria e no comércio. Por conta da demanda, associações agrícolas também oferecem treinamento de pessoal. Esse grupo está sendo preparado para a manutenção de pivôs de irrigação. Atualmente eu sou estudante de agronomia, estou me formando e eu trabalho bastante com a questão de pesquisa de campo e acho que é muito interessante para a gente aderir esse conhecimento da pesquisa com a sala de aula. É uma oportunidade, né, para quem já trabalha com irrigação, tanto quem não trabalha e quem não trabalha, para ter a oportunidade de conhecer o equipamento, ver as funcionalidades e ter uma operação mais eficiente, né? Então esse treinamento ele visa a parte de manutenção, operação, né? Formando também pessoas para o mercado de trabalho. É um passo inicial ali para quem quer estar trabalhando com a parte de irrigação. A instrução é oferecida no Centro de Treinamento da Associação dos Produtores de Algodão, a ABAPA. Desde 2010, o CT formou mais de 145 mil pessoas para atuar no segmento. Os cursos atendem 15 áreas com maior necessidade de mão de obra. Competências como essas não são fáceis de serem adquiridas e poucas instituições detêm proficiência. Ao longo dos anos, o Centro de Treinamento se especializou, agregando novos parceiros e, com isso, nós conseguimos entregar o melhor das competências técnicas para o produtor rural. O que abre portas para pessoas como Brena, que trabalha como vigilante, mas sempre quis atuar no agro. É uma área que eu sempre tive interesse de entrar, mas nunca tive uma certa oportunidade. E quando surgiu, eu não pude por causa do trabalho. E hoje eu tive uma folga e consegui me encaixar e graças a Deus deu tudo certo. 12h52, pausa para o último intervalo comercial de hoje e a gente volta já já no Bahia Meio Dia. Calor de 34 graus em Bom Jesus da Lapa, imagens ao vivo, meio-dia e 54 minutos agora. Um projeto educacional feito por uma creche aqui de Barreiras está incentivando as crianças a lerem e valorizarem as obras escritas por pessoas aqui mesmo de Barreiras. 2 imortais da Academia Barreirense de Letras foram escolhidos para fazerem parte do projeto, que recebeu também os pais dos alunos, que puderam ver como a leitura é capaz de ampliar os horizontes para quem está só começando a vida e o aprendizado. Um mergulho no mundo da imaginação e da aprendizagem. Assim foi a culminância da mostra de atividades do Centro Municipal de Educação Infantil São José. Entre desenhos, leituras e apresentações, os pequenos mostraram na prática tudo que aprenderam ao longo do ano. É uma oportunidade dos pais vivenciarem essa experiência, de estar apreciando aí as produções das crianças. Todos os anos, o Centro Municipal de Educação Infantil São José realiza essa mostra de atividades para tentar levar à família um pouco do desenvolvimento das crianças. Este ano, teve ainda a participação da Academia Barreirense de Letras, com homenagem a 2 escritores locais. O trabalho foi muito bem aceito pelas crianças. Eles estão empolgadíssimos para apresentar hoje para Franco Porto e Ariadne Godinho. Eles desenvolveram muito a aprendizagem, a criatividade, a atenção. E sem contar que o trabalho de Franco Porto também, ele exalta muito a proteção do meio ambiente, né, da natureza. A mostra de atividades teve destaque especial para o projeto Letrinhas.
desenvolvido em parceria com a Academia Barreirense de Letras. A iniciativa distribui gratuitamente livros infanto-juvenis e promove oficinas de leitura para estudantes da rede pública. A proposta é despertar o gosto pela leitura e incentivar a escrita criativa desde cedo. Tudo que você vai fazer com a criança de creche, com criancinhas pequenas, você tem que trazer a ludicidade para eles entenderem e está desenvolvendo a cada dia, né? O evento reuniu muitos alunos, famílias e corpo docente da unidade. Helena, ela tem muita essa questão de gostar daqui por eles prover tanto, não só na alfabetização, no ensino, mas como esses trabalhos que a tia faz. Eu acho muito importante, sim, a presença de todos, que a gente junto, a gente consegue até melhorar, né, o desenvolvimento das crianças. Além das apresentações culturais, a programação contou com feira literária, encontro com autores locais, distribuição de livros infantis, personagens saídos das páginas, além de momentos musicais e palestras sobre meio ambiente e educação financeira. A gente sabe da importância que a literatura tem em nossas vidas, né, para a formação cognitiva, para a criatividade. E quanto mais cedo a gente incentivar, né, o gosto pela leitura, a gente acredita que vai ser mais importante para o desenvolvimento do cidadão. Com iniciativas como o Projeto Letrinhas, a ABL reforça o papel de aproximar crianças e comunidade do universo da leitura. Da mesma forma, o incentivo feito através das atividades lúdicas realizadas na escola. E já está aqui na tela, né, os detalhes da temperatura. Bem no oeste, para Bom Jesus, a temperatura já subiu 1 grau, né, em relação ao que a gente mostrou, já 5, mas o que chama a atenção é a umidade relativa do ar, só 11%. Olha as imagens ao vivo aí de Bom Jesus da Lapa, muito quente, então tenha cuidado, evite até sair de casa nessa umidade tão baixa que está fazendo por lá. Vamos ver Barreiras, mínima 22, máxima de 35, umidade também baixinha, ó, 22%, sem possibilidade de chuva. Até quando, hein? Feira da Mata, mínima 18, amanheceu até mais ameno, né? Agora 34 a máxima, umidade também muito baixa, 16% só. E para completar, Paratinga, mínima de 21, máxima de 35, umidade também baixinha, 21%. Tem que tomar cuidado. E assim fechamos o Bahia Meio-Dia desta terça-feira. A gente volta amanhã às 12h30. Boa tarde para você. Até lá e cuidado com o sol.